O Pequeno Príncipe, por mais que pareça um livro infantil, ele é um livro para todas as idades. Lendo ele, a gente consegue entender um pouco mais sobre o sentido da vida, sobre a questão do amor e da amizade e das relações interpessoais e também sobre perdas. É um romance escrito e ilustrado pelo francês Antoine de Saint-Exupéry. E esta é a terceira obra literária mais traduzida no mundo, para mais de 250 idiomas, perdendo apenas para a Bíblia Sagrada e o Peregrino. Desde a sua publicação em 1943, o livro ocupa um espaço renomado no âmbito literário. Na França, O Pequeno Príncipe é considerado o melhor livro do século XX. Como o narrador do Pequeno Príncipe era piloto de avião, o escritor prestou serviço militar no início da Segunda Guerra Mundial e escreveu a obra durante um exílio nos Estados Unidos, enquanto tentava convencer o país a entrar em guerra contra a Alemanha nazista. O contato direto com a guerra pode ter influenciado a história em vários aspectos, especialmente nas críticas à sociedade entre guerra, representados metaforicamente durante a viagem do príncipezinho. Durante uma corrida aérea, Saint-Exupéry e seu copiloto realmente caíram num deserto no Saara. E depois de 4 dias desidratados e tendo alucinações, os pilotos foram salvos por um beduíno. Também é possível que o retrato do Pequeno Príncipe tenha ligação com a aparência do autor em sua juventude. Quando criança, era chamado de Rei do Sol, por causa dos seus cabelos loiros e encaracolados, como a do príncipezinho. Levando ambas as informações em consideração, é possível fazer uma analogia entre o eu adulto e o eu criança do escritor. O adulto, solitário no deserto, sem visão do horizonte ou do futuro, reencontra no vazio sua pureza infantil. Da pureza e do isolamento, renasce o pensamento de amor, esquecido pelas coisas simples e de fácil percepção. A história sobre resgate interior conta a trajetória do narrador na busca do objetivo de todo filósofo, conhecer a si mesmo. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Uma das frases mais famosas do Pequeno Príncipe não foi literalmente traduzida do francês. A citação original aproxima-se mais de tu te tornas eternamente responsável por aquilo que domestica, enquanto cativar diz respeito a encantar e seduzir. Domesticar fala de tornar um ser dependente do lar. Assim, toda reflexão se altera. Somos responsáveis por aqueles que tornamos dependentes de nós, que sem nós não sobreviveriam. Pode ir, tudo bem, mas se for voltar, não espere que eu seja a mesma pessoa. O filósofo Heráclito foi quem afirmou que jamais poderíamos pisar no mesmo rio 2 vezes. A correnteza faz com que as águas sejam diferentes, e quem adentra o rio também mudou. Heráclito dizia que o real é sempre fruto da mudança. Tudo está em constante mutação. Todas as pessoas grandes foram um dia criança, mas poucos se lembram disso. Segundo Nietzsche, crianças são espíritos livres. Uma criança que ainda não foi socialmente inserida cria, pinta e constrói. É um artista e sua arte são seus próprios valores. A espontaneidade infantil, a coragem de mostrar o que é puramente desejo e sem culpa pelo prazer, é total ou parcialmente perdida enquanto o homem é domesticado para conviver em sociedade. Quando nos tornamos pessoas grandes, reprimimos os desejos e o afeto. A criança é a pura natureza humana, espontânea, sem cárcere da alma. Os homens embarcam nos trens, mas já não sabem mais o que procuram. Ao contrário das crianças,
Ainda segundo Nietzsche, adultos civilizados fazem dualidades entre o bem e o mal, o certo e o errado, o bom e o ruim. Os impulsos animais se tornaram impulsos humanos. O modelo correto de ser homem é ditado durante a inserção social do indivíduo. Durante a inserção, aprendemos a controlar impulsos, desejos, afetos. Deixamos de ser crianças. Nesta frase, os trens podem ser o modelo social convencional, que leva o homem a lugares pré-programados e não ao ponto onde chegaria se andasse com os próprios pés, seguindo a intuição. A ordem não cria a vida. Nietzsche tratava a vida como uma obra de arte. O mundo é o fluxo e o caos. Não existe regras. O mundo se destrói e se reconstrói como uma criança que brinca. Vivemos numa eterna luta e contradição. É preciso que eu suporte 2 ou 3 larvas se eu quiser conhecer as borboletas. Nietzsche chamava de amor fati a aceitação da vida como um todo, o destino humano em sua beleza e crueldade. A aceitação que o Pequeno Príncipe demonstra diante das diferenciais circunstâncias durante a viagem dá a entender que tudo é belo e merece ser aproveitado com atenção. Como quando o príncipezinho diz que as pessoas gostam do pôr do sol quando estão tristes e em seguida ressalta que assistiu o sol se pôr 44 vezes num só dia. Apenas espíritos superiores são capazes de alcançar o amor fati. Só conheço uma liberdade, e essa é a liberdade do pensamento. Durante o livro, podemos facilmente encontrar pensamentos que se vinculam com a teoria filosófica existencialista. Um existencialismo que afirma que a existência humana precede sua essência, seu propósito. O homem é livre para decidir seu próprio caminho, mas está preso à angústia de decidi-lo sem regras, por si só. O príncipe prova a angústia de comandar o próprio destino ao decidir viajar e deixar seu pequeno planeta com os baobás perigosos e sem regar a rosa. Só crescemos à medida que nos damos a algo mais alto que nós mesmos. O pensador existencialista Karl Gerps defendia que só o próprio homem, através de seus esforços, era capaz de encontrar a verdade para si. Para isso, entretanto, era necessário companheiros de pensamentos, como a raposa, o rei, o bêbado e o homem rico, com quem o Pequeno Príncipe conversa durante a viagem. O Pequeno Príncipe, em sua rica simplicidade, pode ser tratado como a história do equilíbrio que deve ser mantido entre o adulto e a criança interior, a desconstrução do eu, a idealização de novos ideais, a construção do pensamento lógico e artístico baseado na bacia semântica do ser, que faz e desfaz o próprio mundo, como uma criança que brinca. A história do eterno, disparado e incessante movimento de todas as coisas. Pessoa madura, você já tinha parado para pensar nesse movimento da vida? O fluxo e o caos? Que o mal que nos acontece é importante para a construção de nós mesmos? I want us to hear you laugh again. You will hear me laugh more than you ever did before, because on one of those stars I'll be laughing, but you won't know which one, so they'll all be laughing, all the stars. It'll be like a bell that's hanging from every star in the sky. That's all. Espero que a análise de hoje faça algum sentido para você. Eu fico aqui no aguardo do seu comentário. Um abraço da professora Guerra.